vou iniciar agradecendo mais uma vez a recepção de todos aqui de Campo Grande, o Ministério Público. Ontem eu falhei ao não agradecer nominalmente ao cerimonial do Ministério Público. Eu peço que transmita a todo o pessoal que esteve aqui ontem meu agradecimento público necessário. Diz que a gratidão é a mais esquecida das virtudes. Eu estava ontem, a hora que eu me sentei, eu falei, ai meu Deus do céu, não agradeci. E entre as pessoas todas que eu gostaria de ter nominado, estava o cerimonial do Ministério Público. Então agradeço muito todo o trabalho excelente que vem prestado desde ontem e que ainda vai prestar até o final do Congresso. Muito obrigado. E na pessoa de Dom Dimas, a todos os campograndenses e do Dr. Lucas, que também foi incansável, junto com toda a equipe, pela execução desse evento. Nós temos aqui uma palestra que vai ser feita pela doutora Viviane, ela é a dona da palestra. Eu sou um pouco intrometido na palestra, devia ser só o presidente, mas vou me intrometer um pouquinho na palestra. Por uma questão circunstancial, eu estive no conclave, como diversos dos senhores sabem, obviamente não dentro da Capela Sistina. Hoje em dia não existem mais cardeais não religiosos, né, Dom Dimas? Antigamente ainda houve alguns ao longo da história, né? Cardeal Richelieu, entre outros. Ainda existe? Cardeal não religioso, não presbítero? Mas ele é religioso. O cardeal Richelieu nem religioso era, ele era... Mas enfim, fui lá para cobrir o congresso pela Brasil Paralelo, a quem, aliás, agradeço aqui publicamente também, porque nos ajudou a patrocinar esse congresso, e na divulgação e financeiramente também. Agradeço também o Grupo Irota Supermercados, que também nos ajudou. Fica aqui o nosso agradecimento. Eu vou passar primeiro a palavra à doutora Viviane, para fazer umas considerações finais, e a gente vai fazer um pouco vai e volta durante a palestra, para ela falar um pouco, conta um pouco alguma coisa do conclave, e a gente vai e volta com o tempo da palestra. Isso tudo é para refletir uma coisa que é muito bonito da igreja, e um dos símbolos mais bonitos dessa beleza que é todo o cerimonial que envolveu o conclave, é a hora que chega o cardeal, protodiácono, e a sala cheia, e fala, anúncio vobis gaudium magnum. E aí é todo mundo esperando aí quem é o Papa. Então, tudo isso é uma beleza que a gente vai tratar um pouquinho aqui. Doutora Viviane já foi apresentada pelo cerimonial, por favor, com a palavra. Vamos lá. Na verdade, é uma gentileza dele dizer que a palestra é minha. Nós estamos aqui a quatro mãos. Saúdo inicialmente a Vossa Excelência Reverendíssima, Dom Dimas Lara, Dr. Lucas, meu querido Padre Wellington, todos os demais aqui presentes. É um pouco nostálgico estar aqui, porque eu iniciei o curso de Direito nessa universidade. Fiz os primeiros 2 anos aqui, 1996, 1997, sou filha desta terra, com muito orgulho. Meu esposo, meus irmãos, somos todos sul-mato-grossenses, de coração e alguns de sangue também. De modo que é uma alegria muito grande estar aqui e não posso deixar de expressar minha profunda admiração. Não é a primeira vez que participamos de congressos católicos, mas vocês realmente surpreendem a cada ano com a qualidade da organização, dos inscritos, do envolvimento da arquidiocese junto com a advocacia, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário. E penso que isso é realmente muito importante para nós tomarmos de volta um lugar que pertence, sim, aos juristas católicos, porque fé e razão, como já nos disse São João Paulo II tão brilhantemente na Fides et Ratio, elas têm que andar juntas, senão a razão descamba, que é exatamente o que nós estamos vendo agora. Então, como que estamos aí com essas perspectivas? Eu li
Dr. Miguel falou, veja os pronunciamentos do Santo Padre, né? O que nós podemos já extrair para nós. E eu escolhi um discurso, que foi o de 16 de maio deste ano, que o Santo Padre fez aos membros do corpo diplomático acreditado junto à Santa Sé. No meio lá do discurso, ele diz assim: gostaria que tivéssemos presentes 3 palavras-chave: paz, justiça e verdade. E é sobre essas 3 palavras-chave que eu gostaria de trazer algumas reflexões para nós hoje, neste dia. O Santo Padre Leão XIV diz assim: na perspectiva cristã, como na de outras experiências religiosas, a paz é principalmente um dom, o primeiro dom de Cristo. Essa paz é um dom ativo e envolvente, e que exige, sobretudo, um trabalho de cada um sobre si mesmo. A paz constrói-se no coração e a partir do coração. Todos nós sabemos que Papa Leão é um agostiniano. E aí, então, me parece muito oportuna a definição de paz de Santo Agostinho, que é a tranquilitas ordinis, a tranquilidade na ordem. Mas o que vem a ser exatamente esta ordem? É essa disposição das coisas de acordo com a sua natureza e a sua finalidade. Trata-se de um dom ativo porque exige de cada um de nós esse compromisso de fidelidade a esse amor que nos amou primeiro. Fidelidade esta que pressupõe a busca de nossa ordenação interior com vistas a atingirmos este fim ao qual existimos: amar, servir e dar glória a Deus. Apenas a partir de uma vida coerente, unificada pela pessoa de Nosso Senhor, com a vivência dos sacramentos, é que se pode, então, ser instrumento de paz na comunidade. Segunda palavra que Papa Leão traz: justiça. Essa virtude cardeal cujo objeto é o direito. O Santo Padre diz que a busca da paz exige a prática da justiça. E não se pode falar em sociedades mais pacíficas e harmônicas sem que se lance um olhar atento às famílias que são a sua base fundamental. Nas palavras dele: principalmente investindo na família, fundada na união estável entre o homem e a mulher, uma sociedade muito pequena certamente, mas real e anterior a toda a sociedade civil. A grande mídia repercutiu bastante essa fala de nosso padre, do Santo Padre. Não é? Saiu em todas as grandes mídias como algo de muito assustador que ele tenha dito que a família tem aí como fundada na união estável entre um homem e uma mulher. Possivelmente, como já ouvimos ontem, ouviremos bastante ao longo deste dia esta palavra, esta questão: família. Porque não tem instituição que está sendo mais atacada pelo poder legislativo, pelo poder executivo e pelo poder judiciário do que a família. E eu chamo a atenção aqui a uma carta que a irmã Lúcia escreveu, em que ela disse assim: a batalha final entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre o matrimônio e a família. Não tenham medo, acrescentou ela, porque quem trabalha pela santidade do matrimônio e da família será sempre combatido, e combatido de todas as formas, pois esta é a questão decisiva. E concluiu: Nossa Senhora já lhe esmagou a cabeça. Carta da irmã Lúcia. Este é um combate muito precioso para todos nós, mas que requer de nós também hoje o que não exigia de nós há décadas atrás: um estudo profundo, antropológico, filosófico, metafísico sobre o que é família. Porque se tudo é família, como se pretende, inclusive no novo anteprojeto do Código Civil, nada é família. E então nós não devemos nos assustar
com animais de estimação fazendo parte de nossas famílias, com bonecas fazendo parte de nossas famílias. Nada disso pode nos assustar se nós perdemos o fundamento antropológico, filosófico, metafísico do que é família. E aí eu trago umas palavras de José Pedro Galvão de Souza, o grande justnaturalista brasileiro que nós precisamos trazer de volta para os nossos estudos, para os nossos círculos intelectuais, para uma posição de destaque no nosso estudo do direito natural, porque ele é muito mais reconhecido no exterior do que aqui na sua terra natal. Ele tem uma pequena obra em que ele trata do sentido comunitário do casamento e da família, e ele diz assim: como a célula, na ordem biológica, é a unidade fundamental, parte integrante de um organismo e última parcela de vida, assim também a família, na sociedade global, é a unidade natural e simples que constitui o núcleo fundamental da mesma. Natural, porque corresponde a uma inclinação natural do ser humano. Vejam, nós sequer precisamos de fé neste primeiro momento para demonstrar que a família é uma inclinação natural do ser humano. A sociedade conjugal é a sociedade de pais e filhos que formam uma só comunidade. Além disso, a sociedade é simples como nenhuma outra sociedade pode ser, pois nela os sócios vivem não apenas associados, mas identificados por uma comunidade de vida tal que, mesmo biologicamente e, sobretudo, afetivamente, os membros formam a mais perfeita unidade social. A família tem um papel fundamental na volta da sanidade na nossa sociedade. A família, tanto em seu conceito, em sua definição, como tudo o que está incluído nela, nesse pacote. A defesa da vida como um todo, desde a concepção até a sua morte natural. E daqui passa desde o aborto até a todas as formas de eutanásia. A instrumentalização do ser humano, aquele que não é mais útil. Então, abrevemos a sua vida porque não tem mais valor para a sociedade. E aqui eu peço licença para os senhores. São Paulo VI, em 9 de dezembro de 1972, ele fez um discurso aos participantes do 23º Congresso Nacional da União dos Juristas Católicos Italianos. Eu recomendo vivazmente que depois os senhores entrem no Holy See, no site do Vaticano, e meditem sobre esse discurso inteiro. Ele é um pouco longo, mas nós precisamos meditar sobre essas palavras do Papa Paulo VI. Em um determinado momento, ele está tratando aqui especialmente sobre a questão da família e a cultura da vida e da morte. E ele diz: o aborto, tal como o infanticídio, vejam as palavras claras. Hoje nós tememos, e é bom que fique claro que aqui se trata de um congresso acadêmico, nós tememos usar as palavras com o valor que lhes é atribuído de direito. Ele diz claramente: o aborto, tal como o infanticídio, reiterou o concílio, palavras dele, são crimes abomináveis. A razão teológica foi bem especificada no discurso acima mencionado de Pio XII, abre aspas: todo ser humano, mesmo a criança no ventre materno, tem direito à vida imediatamente vinda de Deus, não de seus pais, nem de qualquer sociedade ou autoridade humana. Portanto, não há homem, nem autoridade humana, nem ciência, nem indicação médica, eugenista, social, econômica ou moral que possa exibir ou dar um título legal válido para uma disposição deliberada e direta sobre uma vida humana inocente. Isto é, uma disposição que vise a sua destruição, seja como um fim ou como um meio para outro fim, em si mesma talvez, de modo algum ilícita.
E por fim ele nos alerta, embora o problema do aborto, como foi dito, não possa basear-se somente na consideração individualista da mulher, mas deva basear-se também no perfil do bem comum, e aí nós retomamos o que o Dr. Ricardo disse ontem, o bem comum não é como se pretende um somatório dos bens individuais. Não. Deve basear-se também no perfil do bem comum e, sobretudo, no da personalidade da criança ainda não nascida. A doutrina católica nos ensina que a vida começa desde a concepção. Ponto. Ah, mas doutora, mas e no caso X e no caso Y? Nós teremos a luz do Espírito Santo para solucionar da melhor forma possível a partir da doutrina da igreja, não apesar da doutrina da igreja. Sobretudo na personalidade da criança ainda não nascida, a verdadeira emancipação feminina, e esse é um ponto que os que me conhecem sabem que é um ponto sobre o qual eu me debruço profundamente, é um ponto, dizem que a gente entra para a filosofia, para o estudo da filosofia para tentar solucionar alguma questão pessoal. Eu entrei para a filosofia exatamente para tentar solucionar essa questão pessoal. O que é a mulher? O que é essa história de feminismo, mulher contra homem, empoderamento feminino, com perdão da palavra, macho opressor, é como se o pecado original só tivesse no homem. Nós nascemos virtuosas e imaculadas como a Santíssima Virgem Maria. Eu entrei na filosofia exatamente por isso. E mergulhei nesse assunto. Isso diz respeito à família. Porque não foi à toa que Deus escolheu que o Logos, que a verdade encarnada, viesse no seio de uma mulher. Não precisava ser assim, gente. Podia ter sido de qualquer outra forma. Se alguém devolveu a nós a dignidade, foi nosso Senhor Jesus Cristo, no plano salvífico da redenção. E cada mulher é responsável por gerar nosso Senhor no seio da sua família. Por isso, a mulher precisa ser atacada e precisa ser tirada do seio da sua família. Nós temos que ter esse olhar astuto da serpente. Porque o objetivo final é este: tirar a mulher do seio da família. Se nós tiramos a mulher do seio da família, nós reduzimos drasticamente a chance de que nosso Senhor seja gerado no seio dessas famílias. No reconhecimento que é essencialmente específico da personalidade feminina, a vocação da mulher para ser mãe, palavras de Paulo VI. Agora, quem diz relacionamento diz certo. Quem diz relação fundamental diz correlação entre um direito e um dever igualmente fundamentais. Quem fala de uma relação humana fundamental, fala de um valor humano universal, digno de ser tutelado como conteúdo do bem comum universal, pois todo indivíduo nasce, antes de tudo e constitutivamente da mulher. Portanto, os juristas têm uma... Palavras de Paulo VI, tá? Os juristas têm uma tarefa inigualável na defesa, na sociedade, desse valor humano universal, que está na própria fonte da vida, nas raízes da civilização não apenas cristã, mas simples e universalmente humana. Por fim, falamos de paz, justiça, a última verdade. A verdade é. A verdade é uma pessoa. É o Logos, a razão divina que se encarnou. A verdade encarnada é o único caminho que nos leva à vida plena, eterna, mas com faíscas de felicidade já nesta vida. Então o Papa Leão nos diz: não é possível construir relações realmente pacíficas, mesmo no seio da comunidade internacional, sem a verdade. Não é sem uma verdade, é sem a verdade.
Quando as palavras assumem conotações ambíguas e ambivalentes, e o mundo virtual, com a sua percepção alterada da realidade, ganha a dianteira sem medida, é difícil construir relações autênticas, uma vez que se perdem as premissas objetivas e reais da comunicação. Por seu lado, a Igreja nunca pode se furtar a dizer a verdade sobre o homem e sobre o mundo, mesmo recorrendo, quando necessário, a uma linguagem franca, que pode provocar alguma incompreensão inicial. Palavras do Papa Leão. Essa revolução que nós experimentamos, e no campo do direito, isto é algo de gritante. Nós temos hoje... Melhor não falar. Nós temos termos alterados, não é? Nós somos orientados, quando não muito compelidos, a utilizar termos em lugar de outros, que apontam para realidades ou que negam realidades. Muitas vezes, nós estamos com uma realidade diante de nossos olhos e nós temos quase que fazer a audiência de olhos fechados, para não deixar que a realidade se imponha e nós nos percamos em palavras que não podem mais ser ditas. A revolução rapidamente avança pela desconstrução da linguagem, pela inexatidão proposital dos conteúdos. Usa-se linguagem ambígua, equívoca e imprecisa como forma de manipulação. E aqui eu fiz uma tradução livre de um trecho do Joseph Pieper e um livreto dele que eu gosto muito e recomendo fortemente que os senhores leiam. Chama Abuse of Language, Abuse of Power. Abuso da linguagem, abuso do poder. Ele diz assim: palavra e linguagem, em essência, não constituem uma área específica ou especializada. Não são uma disciplina ou campo particular. Não. Palavra e linguagem formam um meio que sustenta a existência comum do espírito humano como tal. A realidade da palavra, de maneiras eminentes, possibilita a interação existencial. E assim, se a palavra se corromper, a própria existência humana não permanecerá incólume e imaculada. O diálogo, de fato, só é possível quando nós usamos adequadamente a linguagem, quando nós usamos adequadamente os conceitos. Caso contrário, e nós vivemos hoje isso, a linguagem se torna um simples mecanismo, uma ferramenta tirânica do mais forte. Porque ela não nos fala mais a realidade, de modo que ela impede o diálogo. Nós temos aqui um exemplo no anteprojeto do Código Civil, que vai ser tratado com mais detalhes numa das exposições, o anteprojeto, né? Não sei se precisamente esse artigo, mas eu trouxe esse exemplo só para os senhores verem como que eles gostam, né? Os conceitos fluidos. Porque tudo significa nada, então eu boto tudo lá dentro conforme o bel prazer do poder que está ali fazendo aquela interpretação. 1702, ele cita sociedade conjugal, sociedade convivencial e união estável como 3 entidades distintas. Acontece que essa sociedade convivencial, ela pode ser, inclusive, interpretada como um caso de poliamor. De várias pessoas com várias pessoas, de várias identidades sexuais, nem sei como se diz isso hoje. É uma palavra que não significa nada. E o perigo é exatamente esse. Porque como ela não significa nada, ela pode significar tudo. E já começa pelo próprio título, não é mais direito da família. É direito de família, é direito das famílias. A verdade é objeto do intelecto. Somos almas racionais e nossa razão se move à verdade. A nossa razão se inclina à verdade, ela tende à verdade, para então ser apetecida à razão de bem pela vontade. Segundo São Tomás, a verdade é a adequação de nosso intelecto à coisa, pois tudo o que é
é verdadeiro. De onde se conclui que há algo fora da nossa mente, e este algo, esta coisa, tem uma natureza, tem uma essência que nosso intelecto apreende como a seu objeto. As confusões doutrinais, jurisprudenciais e legislativas atuais não passam de efeitos do afastamento da busca pela verdade, da adoção de metafísicas relativistas, imanentistas, individualistas, que buscam submeter a vontade ao império tirânico das paixões, sem qualquer compromisso com a verdade, na medida em que há tantas verdades quanto os indivíduos que a proclamam, segundo sua exclusiva preferência e conveniência. Aí Papa Leão fala: a Igreja nunca pode se furtar a dizer a verdade sobre o homem e sobre o mundo, mesmo recorrendo, quando necessário, a uma linguagem franca que pode provocar alguma interpretação, incompreensão inicial. Nós também somos Igreja e, por conseguinte, não podemos, por conveniência, comodismo, como nos disse o Padre Bruno hoje na missa, covardia, nos fecharmos em nossos escritórios e gabinetes, fazendo vistas grossas ao crescimento do reino da logosfobia, que foi o termo que o Dr. Ricardo usou ontem. E neste ponto, vale relembrar uma reflexão de Dr. Ricardo, eu acho que foi aqui em 2022, no Congresso de 2022. A palestra dele se chamava Ser um Jurista Católico, os Desafios da Hora Presente. Eu acho que foi aqui em Campo Grande. Foi, né? Ele distingue o ser um católico jurista e um jurista católico. E ele diz: o jurista católico tem-o aqui na conta de uma pessoa que, no exercício profissional de seu ofício de jurista, é integralmente católico. Ou seja, uma pessoa não apenas apta a confessar com honestidade e a despeito dos seus pecados, creio em um só Deus, Pai onipotente, mas também a professar em seu trabalho a doutrina moral de sempre da Santa Igreja Católica. Esse é o jurista católico. Existe uma unidade de vida no jurista católico. Mas existe o católico jurista. O exercício profissional dele, do católico jurista, é coisa à parte. Profissão para ele é matéria profana, mera questão de sustento material, e aqui e ali de algum prestígio e honrarias. Enfim, algo que diz respeito a bens exteriores e à soberba da vida. Ponto e basta. Pensar em ética profissional, diz este nosso católico jurista, é coisa fora da moda, coisa de fundamentalista só cultivada por quem perdeu o barco da história. E aí, Dr. Ricardo faz uma pergunta. Não parecerá excessivo ou inoportuno que nos perguntemos, então, se nisto temos algo de culpa, nós, os juristas que nos dizemos católicos? Não será que abdicamos da militância pelo reinado social de Cristo, ou seja, pela implantação da lei evangélica na vida social e política? E aí nós pensamos como fazer isso. Como não sermos católicos juristas, mas sim juristas católicos. Papa Leão XIV disse que o seu nome muito diz respeito a Leão XIII, e acho que isso já nos dá dicas de objetos de estudos para nós, a começar da Rerum Novarum. Eu tenho dito muito aos meus filhos, nós não somos nem de direita nem de esquerda, nós somos católicos. Nós precisamos nos debruçar sobre a Rerum Novarum. Nós não podemos ser militantes políticos, nós somos soldados de Cristo. Não é isso que assumimos no sacramento do Crisma? E outra, Dom Dimas, a Aeternis Patris é encíclica? Não sei. A Aeternis Patris, do Leão XIII. Não sei se ela é... Não. A Aeternis Patris é um documento pontifício, obrigada, doutor Miguel, de Leão XIII. Ele nos aponta um caminho, e eu já me encerro, né, que já está acabando o meu tempo aqui. Ele diz assim: em lugar da doutrina antiga, uma espécie de novo método de filosofia se tem introduzido aqui e ali, sem dar os saudáveis frutos que a Igreja e a sociedade civil desejam. Debaixo dos impulsos inovadores do século XVI, principiou-se a filosofar sem respeito algum pela fé, com plena licença para deixar voar o pensamento,
segundo o capricho e o critério de cada um. Resultou naturalmente que os sistemas de filosofia se multiplicam de modo extraordinário e que apareçam opiniões diversas e contraditórias até sobre os objetos mais importantes do conhecimento humano. Com a pluralidade de opiniões, chega-se facilmente à vacilação e à dúvida. Da dúvida, porém, ao erro, é facílimo ao conhecimento humano o chegar, como todos sabem. Os homens deixaram-se facilmente arrastar pelo exemplo e a paixão da novidade invadiu, segundo parece em alguns países, até o espírito dos filósofos católicos, os quais, desprezando o patrimônio da antiga sabedoria, preferiram edificar de novo, a aperfeiçoar e acrescentar o antigo edifício. Projeto esse pouco prudente e que causa grandes males à ciência. Portanto, estes variados sistemas fundados unicamente na sua autoridade e no arbítrio de cada mestre particular carecem de base sólida e, por conseguinte, em lugar dessa ciência segura, estável e robusta como a antiga, só podem produzir uma filosofia vacilante e sem consistência. E se tal filosofia carece de força para resistir aos assaltos do inimigo, a si mesma deve imputar as causas de sua fraqueza. Todos vemos em que tristíssima situação está a família e a sociedade por causa da peste das opiniões perversas. Tudo isso daqui são palavras de Leão XIII. Por certo que ambas gozariam de paz mais perfeita e de maior segurança, veja, é exatamente o que Leão XIV já está nos dizendo. Não há paz sem justiça e não há justiça e paz sem a verdade, não uma verdade. Nosso Senhor não nos disse, eu sou um caminho, uma verdade, uma opção. Não. Ele nos disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Não há vida fora de mim. E a nossa conduta como juristas católicos, como disse Padre Bruno, ainda que nos leve ao martírio, ela não pode ser covarde diante dessa pessoa com quem todos nós tivemos um encontro pessoal. A verdade é uma pessoa. E nós não podemos ter uma vida católica esquizofrênica. Nós somos uma coisa em nossas paróquias, nós somos outra coisa nos gabinetes, outra coisa nos tribunais, outra coisa na defesa de nossos clientes. Até porque nós somos, sim, uma elite intelectual da sociedade. E nós precisamos retomar esse nosso papel. Os bacharéis em direito são uma elite intelectual. E nós estamos abdicando dos verdadeiros valores fundamentais da nossa fé por medo do que vão falar e pensar de nós, ou do que nós vamos deixar de lucrar, de ganhar em honrarias, em bens materiais. Nós não podemos nos acovardar. Agora, como não nos acovardar se nós não tivermos uma vida verdadeira sacramental? E veja, não significa que nós seremos todos santos, não. Mas nós temos que buscar a santidade. Sede perfeitos. E Padre Bruno nos disse hoje, a perfeição é o amor. O amor incondicional a Deus, que se revela no amor aos outros. Eu não tenho partes no processo. Eu não tenho réu e vítima no processo. Eu não tenho advogados no processo. Eu tenho almas. Nós temos almas diante de nós. Isso tem que nos mover. Não interessa se nós sempre seremos um grupo pequeno, se nós sempre seremos minoria. É bem provável que nós sempre sejamos minoria. Isso é da conta de Deus. O que Ele espera é que nós, cada um de nós, na condição que nós estamos, cada um na sua circunstância, no seu estado de vida, na sua realidade,
não abdique dos talentos que nosso Senhor lhe deu. Não os coloque debaixo do colchão. E nós, como juristas católicos, como disse o Dr. Ricardo ontem, é joelho no chão e livro na mão. Quando eu comecei a estudar São Tomás de Aquino, eu dizia para meu marido não é da área do direito, ele é engenheiro mecânico. Eu dizia para ele, eu sofri um estelionato intelectual. Eu não entendo nada. Eu não estou entendendo nada. Porque o nosso raciocínio, eu não sei dos senhores, mas o meu foi todo formado com base no positivismo. Eu nunca ouvi a palavra direito natural para além de en passant no primeiro semestre da faculdade de Direito, quando a gente só quer saber de direito penal, processo penal, você não quer saber nada de filosofia, ele lança lá, tipo, era uma historinha lá, direito natural, e passou. E aí o meu marido dizia assim, não, mas não faz sentido, por que você está tendo tanta dificuldade? Viviane, mas você é uma juíza, você foi aprovado num concurso, como assim? Eu falo, pois é, como assim? E talvez os senhores se deparem com isso, com essa dificuldade inicial de entender São Tomás de Aquino. Mas nós precisamos voltar a São Tomás de Aquino. Nós precisamos partir de São Tomás de Aquino. E ele nos traz, eu até dizia para Dom Dimas, para quem é da área de exatas, eu acho que fica mais fácil, porque nós abdicamos da abstração. Nós queremos utilitarismo. Por isso que o Dr. Ricardo insiste muito que não nos intitulemos operadores do direito. Quem opera é técnico. Nós não operamos o direito. Nós não somos técnicos. Já a inteligência artificial nos substitui. Porque o que o técnico faz, a máquina pode fazer. Por certo que ambas gozariam de paz mais perfeita e de maior segurança se nas academias e nas escolas se ensinassem doutrinas mais sãs e mais conformes com o ensino da Igreja. Ensino como se acha nas obras de Tomás de Aquino. O que ele ensina acerca da verdadeira natureza da liberdade em todos os tempos e que em nossos degenerou em licenciosidade, o que a respeito da origem divina de qualquer autoridade, das leis e da sua força, do império paternal e justo dos grandes princípios, da obediência aos poderes superiores, da mútua caridade entre todos, o que acerca dessas coisas e de outras do mesmo gênero é tratado por São Tomás. Tem a maior e mais invencível força para lançar por terra esses princípios de um novo direito que todos conhecem ser perigoso à paz, à ordem e ao bem-estar social. Nós precisamos ter esta coragem que Padre Bruno nos lembrou hoje de manhã, de mergulharmos em São Tomás de Aquino, de trabalharmos com a nossa razão especulativa, de voltarmos aos fundamentos. E é a partir dali que nós conseguiremos construir pontes para início de diálogo com aqueles que, contaminados por essa mentalidade cientificista, julgam que fé deve estar absolutamente separada da razão. Nós não podemos admitir isso, mas para isso nós precisamos nos formar. E eu já digo de antemão para os senhores, nós temos muito trabalho a fazer. Porque para a nossa formação positivista, São Tomás de Aquino não é fácil. Mas é algo de muito impressionante. O Espírito Santo chega aonde a nossa miséria sozinha jamais alcançaria. Comece o estudo com a oração do estudo de São Tomás de Aquino. E simplesmente persista. Dr. Ricardo me orientou uma vez a ler um artigo da súmula por dia. Um artigo. E ele dizia assim, tem coisas que você não vai entender, mas continua.
E eu comecei. E tem horas que é desanimador, porque, de fato, tem coisas que a gente não entende. Mas, em um determinado momento, parece que esse grande mapa mental da nossa cosmovisão católica, essa ordenação das coisas, é como se ele parece que ele vai começando devagarzinho a se formar. E como numa mágica, a mágica do Espírito Santo, a mágica da ciência e da sabedoria como dons do Espírito Santo, nós vamos sendo capazes de ordenar as coisas no nosso interior. Acabei, doutor Miguel, peraí, tem só uma coisa aqui. Ah, não, mas isso aqui eu vou falar no final. Bom, feitas essas considerações de meia hora, 40 minutos, eu gostaria agora, eu já fui apresentadora de programa, um programa que se chamava Na Verdade, da Rede Século XXI. Então, eu vou assumir agora o meu papel de apresentadora de programa, e eu gostaria de saber do doutor Miguel, que esteve com o Papa. Aliás, esteve. Ele é uma relíquia quase para nós. Nós dissemos, o senhor veio com o terno que o senhor estava na audiência papal. Todos vamos querer dar um abraço no senhor. Eu acho que nós estamos todos muito jubilosos. Aquilo que nós presenciamos das nossas televisões, no dia em que saiu aquela fumaça branca, ali não havia ala progressista, ala conservadora da igreja, não. Ali era a família católica reunida, esperando para conhecer o seu pai. Eu queria que o senhor nos contasse um pouquinho de como foi isso, estando ali a metros de distância. Dom Dimas, Frei Moacir, Padre Wellington, eu não sei se tem algum outro sacerdote religioso aqui na sala. Eu peço licença para falar de um assunto que os senhores tenham muito mais propriedade como religiosos do que nós. Mas, de fato, estar no Vaticano, no conclave, é uma coisa que é uma realização. Aliás, eu vejo um outro religioso aqui, desculpe, não sei se é sacerdote. Padre Lucas, me perdoe. Estar em Roma durante um conclave é uma sensação, enquanto católico praticante, que muda a vida de uma pessoa. E quando eu digo isso, não estou dizendo que não, eu entrei pecador e saí santo. Não, longe disso. Eu conheço minhas misérias, sei o quanto vai ser difícil o resto da vida de vencer essas misérias. Mas é possível enxergar melhor a Santa Igreja, entender melhor a Santa Igreja, e por isso, obviamente, eu vou ser cobrado mais depois de assistir um conclave. Isso que a doutora Viviane falou, não existia ala progressista, conservadora, não existia mesmo. Ali, eu cheguei na véspera do conclave, e ali era mais ou menos, eu tenho usado essa figura de linguagem, os senhores devem ter visto quando crianças, alguns já são pais, devem ter viajado, ou devem ter visto os pais viajar quando era pequeno, e a gente fica naquela ansiedade, nossa, papai vai chegar, mamãe vai chegar, que horas vai chegar, eu vou poder dar um abraço, eu vou sair correndo, ele vai me trazer alguma lembrança dali, o que vai acontecer? Eu estou sentindo falta, de manhã eu dava um abraço, ele não está aqui, e era isso que todo mundo sentia ali. Onde está meu pai? Cadê meu pai? Meu pai está chegando ou não está chegando? E ali todo mundo ali era irmão, todo mundo estava naquela perspectiva, uns opinando, vai ser isso, vai ser aquele, vai ser... Não, estava todo mundo assim, à espera. No aeroporto a gente via aquela pessoa, vou sair correndo para abraçar meu pai a hora que chegar. E era essa sensação, todo mundo, vários amigos, vários irmãos, esperando. Aqui, dali vai sair, daquela janela vai aparecer meu pai. E mais ainda, eu estava junto com os jornalistas, eu além de advogado, eu fui jornalista durante muito tempo, tenho carteira de jornalista, tinha cobrido alguns eventos, obviamente não como o conclave, mas nunca tinha havido tinha muitos não religiosos ali, e ali era o símbolo do que estava acontecendo no mundo inteiro, o mundo que está
desesperado pela notícia quente, correndo, os jornalistas ali querendo dar o furo. Então os jornalistas do país, não, eu que vou dar o furo, peraí, não vou contar isso para você porque quero que saia no meu... O mundo parou para ver uma chaminé. E não tinha o que fizesse, não tinha furo, Dom Dimas. Frei Moacir, era uma chaminé em cima de um palácio, parada ali. De vez em quando vinha um pássaro, até um outro jornalista brincou, ali é o Espírito Santo que está tentando entrar na chaminé, para ver se ilumina os cardeais. E ali, todo mundo parado. Vai sair uma chaminé, vai sair uma fumaça, será que é preta, será que é branca? E ficava parado, literalmente. Teve muitos canais de televisão que ficaram o dia inteiro com a chaminé ali exposta. Um outro falava alguma coisa, vários não falavam nada, tá ali a chaminé. E ponto. Alguns escritórios me emprestaram uma mesa na IWTN, aquele canal de televisão americano, católico, e estava ali, tinham 3 ou 4 televisões espalhadas pelos escritórios dele, e estava ali, a chaminé, e todo mundo trabalhava um pouquinho, olhava para a chaminé. Todo mundo queria ver, eu vou ser o primeiro a ver sair aquela fumaça. E na hora que saiu a chaminé preta, do primeiro dia ninguém esperava, de fato, uma fumaça branca. Na hora que saiu a fumaça branca, foi um explodir no Vaticano, que eu já fui em alguns jogos de futebol, era menor, porque estava mais esparso, mas era um explodir, era uma alegria que transbordava. Eu lembro que na hora, eu tinha acabado de chegar de uma missa em Santa Maria Maior, então estava indo carregar, eu coloquei o celular para carregar na tomada, aí saiu a fumaça branca e todo mundo, ninguém sabia se cumprimentava, se corria para o Vaticano, o que fazia. E começou a descer, tinha um senhor, coitado, deficiente, estava demorando o elevador, eu vou correndo, e começou a descer, esse cara, não, calma, senhor, não vai aparecer antes. O desespero, mas não era um desespero ruim, era uma alegria que transbordava. E na porta da Via della Conciliazione, Frei Moacir acho que já esteve lá, não sei se Padre Lucas já esteve lá, ficavam os policiais investigando as malas, as bolsas, o material para ver se não ia uma bomba, sei lá, alguma coisa. Bom, não tinha como. Na hora que saiu a fumaça, era uma correria e tanta gente, eu quero ir ver meu pai. Era o contrário, não era o pai que estava chegando do avião era o contrário. Então, quero ir lá ver, quero estar o mais perto possível. E todo mundo, abemos Papa, em todas as línguas. E era uma coisa muito bonita de se ver. Um sentimento de irmandade, puxa, que bonito é ser católico. E naquele momento os jornalistas foram presenteados. A gente o Vaticano tem tem a Basílica de São Pedro e tem a Colunata de Bernini. Os jornalistas foram presenteados para ficar bem perto da colunata, bem perto do balcão. E o pessoal da Brasil Paralelo até ficou meio bravo comigo. Como que na hora que apareceu ali, o nosso correspondente estava ali e não está falando aqui ao vivo, o auge da nossa audiência, e não está, o correspondente errou, não consegue falar, porque de fato eles tinham cortado a internet, só quem tinha Starlink conseguia falar ao vivo. E eu dei graças a Deus, porque a hora que apareceu o Papa ali, eu acho que se aparecesse Nosso Senhor Jesus Cristo, eu tinha chorado, desculpa, eu estou emocionado de novo. Eu teria chorado 5 minutos como eu chorei naquela hora. Eu não teria conseguido falar nada ao vivo, porque era uma sensação de força e de emoção tão grande que eu não vi ninguém ali que não estivesse tocado por aquela emoção. E ninguém sabia, ninguém estava nem aí, na verdade, de saber se era um Papa progressista que estava vindo, um conservador. Era o nosso Pai. Era o nosso Pai que estava ali. Enfim, isso foi uma coisa. Bom, 2 dias depois, eu fui presenteado estar entre os jornalistas que cumprimentaram o Santo Padre, e depois também do cumprimento. Aliás, alguns dos senhores viram o vídeo, eu fiz questão de pedir uma bênção para todos os juristas católicos do Brasil, então sintam-se abençoados
pelo Santo Padre. Eu sou só transmissor dessa bênção, mas e a gente vê, quando eu tive com ele, a gente sente, às vezes, aquela pessoa pratica a virtude, a gente vê que ele realmente é uma alma piedosa. Eu tive conversando com algumas pessoas que trabalharam com ele no dicastério dos bispos, e essas pessoas diziam, ele reza muito, ele reza e reza muito. Esse é mais um exemplo que ele vem trazendo para a gente, oração. E ele quis demonstrar muito isso indo no dia seguinte da eleição dele ao santuário de Nossa Senhora de Genazzano. Isso foi muito bonito. O santuário de Genazzano é um santuário que foi entregue aos agostinianos. Os agostinianos tomam conta daquele santuário porque o príncipe Colonna, nos anos 1200, nós temos aqui um descendente do príncipe Colonna aqui, Dr. Maurício, o antepassado Dr. Maurício, não sei se você sabe a data, mas ele entregou aos agostinianos todas as igrejas ali da região. O príncipe Colonna deu aos agostinianos, então, e ele sendo agostiniano, o Papa Leão, ele próprio tem muita devoção a Nossa Senhora do Bom Conselho de Genazzano. E ele fez questão de ir lá rezar pessoalmente, fica mais ou menos a 1 hora, 50 minutos, 1 hora de Roma. Esse santuário espetacular, uma cidade pequena, é lindíssimo, recomendo vivamente. Se forem a Roma, vão a Nossa Senhora do Bom Conselho de Genazzano, e logo mais tem ali o Subiaco, onde iniciou a Europa, a civilização ocidental, vale uma palestra. Aliás, acho que eu falei disso há 3 anos, quando vim aqui no Congresso de 2022. Mas, enfim, ali ele mostrou o caminho do pontificado dele, muita devoção a Nossa Senhora. E depois outras coisas ele foi dando com perspectivas e indicativos. Depois, 3 dias, creio, depois da eleição, ele teve uma audiência com as igrejas orientais, que estavam em peregrinação em Roma, já uma peregrinação que estava prevista já bem antes do falecimento do Papa Francisco, e o Papa Leão falou: nós precisamos recuperar o mistério da liturgia. Vocês veem que as missas que ele celebra não tem invencionice, não tem, vou fazer agora, vou fazer bater palma, vamos cantar um parabéns, vamos fazer uma música diferente. Não, ele realmente quer restabelecer. Ele falou, as igrejas ocidentais precisam se inspirar nos ritos orientais para recuperar o mistério da liturgia. O que é o mistério da liturgia? A gente entender que ali está sendo renovado o santo sacrifício da missa, que muitas vezes a gente perde, porque por distração a gente está, durante a Santa Missa, prestando atenção em outra coisa. Também um outro ponto que ele fez questão de falar, a doutora Viviane falou, na palestra para o corpo diplomático, no discurso que ele fez, e ali é muito importante, porque quando ele fala para o corpo diplomático, ele está falando para todos os governos do mundo inteiro, ou seja, ele está dando o recado, olha, é nisso que eu vou lutar. Não importa se seu país vai defender outra lei. Lá na França, naqueles dias, estava sendo discutido a eutanásia, então ele fez questão de falar, olha, defesa da família, defesa da vida, do embrião até o ancião. Então, ele fez questão de pontuar que a verdade católica vai ser defendida durante o pontificado dele. E uma outra coisa também muito interessante, que isso, consequência depois do conclave e da subida do Papa Leão XIV, é que o Google anunciou esses dias, anteontem, que a procura como se converter ao catolicismo aumentou 370 vezes, 370%, depois da subida do Papa Leão XIV. Isso é impressionante. Isso que a gente vê no Brasil, a gente tem visto, o Dr. Gilberto tem visto muito lá em São Paulo, eu estava comentando ontem, a quantidade de gente que tem voltado para a igreja.
As Semanas Santas teve igreja que teve que colocar todo do lado de fora para poder acompanhar o tanto de gente que tinha nas missas. E em vários outros lugares do mundo isso tem acontecido. Eu recebi um vídeo do exército francês, a quantidade de batismo de militares franceses, batismo católico, tem aumentado muito também. Tudo isso nós já estamos encerrando aqui. O doutora Viviane ainda tem uma coisinha para dizer. Tudo isso para dizer, mas Miguel, você está falando uma coisa que não tem a ver com congresso jurídico. O que tem a ver conosco isso? O que tem a ver especificamente com o mundo jurídico falar do papado? Bom, o mundo jurídico católico, o congresso católico. Mas nós não podemos, isso que a doutora Viviane disse, nós não podemos nos esquecer, nós não podemos ter vergonha de professar nossa fé em qualquer momento, no escritório, no tribunal, no Ministério Público, em todos os momentos. Aliás, falando em Ministério Público, ontem eu citei o futuro lançamento da nossa união soteropolitana. Hoje fui surpreendido, nós temos, eu não estou vendo aqui, do Espírito Santo, nós temos um congressista aqui do Espírito Santo. Onde está? Não está, doutor? Ah, está aí, doutor. Que veio me procurar para fundar uma união no Espírito Santo também. Sr. Vedon Dimas, que todo esse apostolado que o senhor tem feito aqui em Campo Grande, com esse congresso, tem produzido frutos muito grandes, e eu desejo que nós fundemos mais uniões de juristas católicos, verdadeiramente católicos. Então tudo isso tem a ver com o jurista, porque o jurista católico, ele anseia pela verdade, ele anseia por saber o que diz a Santa Igreja, mais do que qualquer outro livro que ele possa ler juridicamente. Enfim, nós devemos saber que em todas as nossas ações nós devemos apontar para a Igreja Católica. Ah, não, mas existe separação da Igreja, do Estado. Nós somos católicos. A nossa nação não é separada da religião. A nossa nação é o céu. É para lá que nós temos que voltar. Pode ser que exista separação da Igreja e do Estado, e aliás, seria até ilusório acreditar que nós vamos conseguir fazer, num espaço breve de tempo pelo menos, uma união nova entre a Igreja e o Estado, de fato, de modo que tenhamos um Estado confessional. Eu acredito, doutor Ricardo, que isso não vai acontecer num breve espaço de tempo, mas isso vai acontecer quando nós morrermos, se formos para o céu, se nos salvarmos. Então essa é a missão, isso seria o ideal. Alguém vai me dizer, Miguel, você está sendo radical. Mas paciência, cada um é radical naquilo que quer. Eu acredito num Estado confessional, em que Deus seja submetido, e que todas as leis sejam submetidas àquilo que disse a carta de Dom Bertrand ontem, a restauração da ordem. Essa seria a verdadeira restauração da ordem. Depois, um outro ponto que é importante para o jurista católico é, sempre que nós nos encontramos no meio jurídico com algo que ofenda a Deus, nós devemos fazer como São Pedro, porque nós temos alguma responsabilidade, nós fazemos parte do mundo jurídico. Nós, por mais que não tenhamos feito aquela lei, por mais que não tenhamos pronunciado aquela decisão, de alguma forma nós somos responsáveis por aquilo que está sendo feito. Então nós devemos chorar como São Pedro pelos pecados que nós e que o mundo jurídico em geral faz, que ofendem a Deus. E com o nosso arrependimento nós podemos comprar a redenção daqueles que estão produzindo os erros. Então, mas isso nunca vai ser fácil. Churchill tem aquele discurso muito famoso que dizia que a guerra só vai ser vencida com muito sangue, suor e lágrimas. Para nós será sangue, suor e lágrimas, e joelho no chão, e muita oração, e muito sacrifício. O padre Bruno hoje de manhã
citou muito o Santo Afonso de Ligório. Eu já tinha preparado isso, uma frase muito bonita, de Santo Afonso Maria de Ligório. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Essa é uma verdade que às vezes a gente é fraco. Eu não vou conseguir fazer uma contraposição a tudo isso que eu estou vendo de errado. Mas você rezou? Ontem o doutor Andreassi falou, você rezou? Você conversou com o seu anjo da guarda? Você pediu a Nossa Senhora que ajudasse? Então, muita oração. E com isso, nós vamos conseguir aquilo que um outro santo redentorista, São Clemente Maria Hofbauer, Padre Wellington, que dizia: o irmão que salva seu irmão, salva sua própria alma e brilhará no céu como um sol por toda a eternidade. Se nós conseguirmos fazer esse apostolado, nós vamos estar salvando a nossa própria alma. Enfim, era um pouco isso. Eu depois posso contar pessoalmente uma outra coisa, teve muito mais coisa dentro do conclave que aconteceu, mas se estenderia muito, a gente ainda vai ter brilhantes palestras. Já vi o Dr. Gilberto lá no fundo, estou ansioso por assistir sua palestra, Dr. Gilberto. E não sei, doutora Viviane, ainda tem só uma complementação nessa questão da oração mesmo. Tem uma reflexão de São José Maria Escrivá que eu gosto muito, que ele diz: primeiro oração, depois expiação e em terceiro lugar, muito em terceiro lugar, ação. A nossa vida de juristas católicos, ela precisa partir da oração e da vida sacramental, notadamente a partir da Eucaristia e da confissão, porque nós somos de fato muito miseráveis, nós de fato não podemos nada. E Padre Bruno disse hoje, né, que Santo Afonso disse que nos garante junto a Deus por essa nossa perseverança na vida sacramental, na vida de oração. Eu anotei lá: a robustez da graça de não pecar ou de resistir nos momentos de tentação, fazer todas as obras, fazer boas todas as obras, a excelência em todos os nossos trabalhos, e o sofrer pelo amor de nosso Senhor, o martírio. Então eu finalizo aqui a minha fala com a bênção que o Papa Leão XIV deu numa audiência geral de 21 de maio. Agora ele fez uma saudação aos de língua portuguesa. Queridos fiéis de língua portuguesa, sede bem-vindos. Saúdo especialmente os peregrinos vindos de Portugal e do Brasil. Neste mês mariano, gostaria de repetir o convite de Nossa Senhora de Fátima. Rezem o terço todos os dias pela paz. Juntamente com Maria, peçamos que os homens não se fechem a este dom de Deus e que desarmem o seu coração. Muito obrigada a todos. Vou passar. Nossa Senhora de Fátima disse, né? Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Ou seja, se a gente não fizer nada, ela vai vencer de qualquer jeito. A gente só tem que escolher. A gente vai estar do lado vitorioso ou perdedor. Pode até ser que seja a minoria, como a senhora disse, mas a gente vai ganhar. Dom Dimas, eu só vou cumprir um pouquinho o protocolo. Eu vou passar aqui, eu tenho ao meu lado, eu não apresentei no começo, foi uma indelicadeza da minha parte. Doutora Alessandra, que é diretora da União de Juristas Católicos de Goiânia. É uma das uniões mais ativas e mais importantes do país. Muito ativas, doutora Emanuel, doutora Liliana, uma grande pensadora do direito natural brasileiro, uma das maiores da atualidade no Brasil, né, doutor Ricardo? Infelizmente não pôde estar aqui, ela já tinha um evento programado há mais de 6 meses, mas mandou cumprimentos. Doutor Emanuel também, a senhora imagina que vai trazer, mas eu só quero fazer menção também. Ontem, nas cartas que a gente recebeu, eu não fiz menção à carta muito generosa do doutor Tiago Sarmento Leite, que é o presidente da União do Rio Grande do Sul, cumprimentando a todos os congressistas e desejando bons trabalhos. Ele infelizmente não conseguiu vir. E também lamentar muito, mais uma vez, a ausência do presidente da União de Belém, Dr. Clóvis Malcher, que deveria estar aqui fazendo a palestra e infelizmente foi acometido por H1N1
enviou um vídeo que nós não conseguimos passar, mas que desejava também um bom congresso e que estaria rezando por todos. Eu vou passar a palavra, Dom Dimas. Eu sei que o seu posto, mas eu vou cumprir o protocolo, passar a palavra para a doutora Alessandra, que tem algumas considerações enquanto debatedora. Doutora Alessandra. O amor é mútuo, Dom Dimas. Bom dia a todos. Na pessoa do nosso queridíssimo, reverendíssimo Dom Dimas, eu cumprimento a todos os presentes. De antemão, eu quero agradecer ao Dr. Vidigal por nos permitir participar, né, de tão brilhante congresso. A União dos Juristas Católicos de Goiás está muito agradecida de estar aqui. O Dr. Emanuel mandou lembranças e considerações a todos. Antes de eu passar um pedido de reflexão para a doutora Viviane, né, que nos presenteou com essa brilhante conferência, não foi uma palestra, foi quase um testemunho. A mim tocou profundamente. Eu quero só contar uma coisa rapidamente. Eu quero corroborar a fala do Dr. Ricardo de ontem, que ele disse: olha, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos trabalhar, orar. Eu sou fruto desse que fez a sua parte. Eu fui batizada aos 27 anos, não era católica e sequer cristã. E detestava a igreja, perseguia a igreja. E hoje eu sou uma filha adotiva da igreja. E como é bom ser católico. Como é bom ser católico. Então, a pior de todas está aqui. Então, eu me sinto assim, muito indigna de estar aqui, mas muito agradecida a Deus por aqueles que rezaram por mim e que tiveram a coragem de me enfrentar. Porque pensa uma colérica, né, quem sabe dos temperamentos, imagina. Mas Nossa Senhora me laçou. Então... Deixa eu só fazer uma correção, doutora Alessandra. Dom Dimas, sacerdotes, me perdoem. A senhora não é filha adotiva da igreja. A senhora sendo filha, sendo batizada, a senhora conquista a plenitude não é isso, Dom Dimas? Ela é plenamente filha como todos os outros. Agora sou. É isso, obrigada, doutor. Enfim, quero comentar com a doutora Viviane, com o doutor Vidigal, que nós, né, para nossa felicidade, eu também estou muito esperançosa com o nosso Papa Leão, né, uma grande alegria realmente, foi uma comoção a eleição dele, e nós temos um Papa canonista, né? E eu quero saber o que vocês pensam, né, dessa influência que nós vamos ter a partir de agora, de um Papa canonista para os juristas católicos no mundo inteiro, em que pese haver a diferença realmente, né, entre o direito canônico, o direito eclesiástico, o próprio direito, né, o direito positivo como um todo, mas qual seria a percepção de vocês, né, dessa influência que nós vamos ter a partir de agora, nesse mundo, da forma que está. Tem um Papa canonista, doutor em Direito Canônico, aliás, não só doutor em Direito Canônico, ele é matemático também, né, Dom Dimas? Aliás, o senhor também é engenheiro, depois virou religioso, né? Então, o senhor tem uma similitude com o Santo Padre bastante grande. Eu acho que isso vai ser uma bênção para a igreja. A envergadura do Papa Leão é para ser um grandíssimo Papa. A esperança de muita gente que venham encíclicas muito profundas, como foram as encíclicas de Leão XIII, como foi o pontificado de São Leão Magno. E ele já demonstrou isso. Ele é curto e objetivo. As mensagens deles, os sermões, os discursos deles são realmente muito curtos e ele diz aquilo de uma forma muito clara. Ali, no encontro com os jornalistas, ele fez um discurso de 2 páginas, 3 páginas, rapidíssimo, mas ele falou para os jornalistas aquilo: olha, eu quero liberdade para todos os jornalistas, mas eu quero que os jornalistas digam a verdade. Eu não quero liberdade para sair falando qualquer coisa. Eu quero jornalistas, estejam certos que estou do lado dos senhores, mas eu quero os senhores do lado da verdade.
Então, a esperança é muito grande. Fico até meio constrangido com tantos bons religiosos aqui falar uma coisa dessa, mas a esperança é de que venham documentos bastante rígidos doutrinariamente. Não era o Papa Francisco tinha um outro estilo, era mais o sentimento, etc. e tal, até pelo sangue argentino, mais impulsivo assim. O Papa Leão XIV, ele é descendente de francês com uma espanhola, e ele tem também um pouco de sangue índio da Louisiana, e é uma comunidade dentro da Louisiana que ele herdou muitas características. Ali é um povo muito pacato, que detesta grandes discussões em público, muito quieto, muito atento e muito diplomático. Você pode ver que os grandes políticos, inclusive o atual presidente do Partido Republicano, é da Louisiana, e é um sujeito, tem uma mentalidade, uma forma de ser muito parecida com o Papa Leão XIV. Presta muita atenção, reflete muito e depois fala. Então acho que isso, o temperamento dele, junto com o fato dele ser doutor em direito canônico, vai ser uma coisa espetacular para o mundo jurídico, inclusive. A mim dá muita esperança quando eu penso na Aeternis Patris do Leão XIII, que é encíclica. Que é encíclica, então é a encíclica Aeternis Patris, e o fato dele ter essa inspiração em Leão XIII, e temos essa encíclica que coloca São Tomás de Aquino como o ensino mais confiável do qual nós temos que partir. E aqui sim, até Leão XIII faz até uma observação, olha, cuidado com as novidades. E hoje nós temos que ter, inclusive, tomar cuidado com as novidades daqueles que se intitulam discípulos de Santo Tomás. Porque às vezes pegam algum recorte de Santo Tomás e já torna aquilo algo que, de modo absoluto, não cabe na doutrina de Santo Tomás. Então, até isso hoje nós temos que ter cuidado. E como que nós podemos ter cuidado com isso? Fazendo um estudo profundo de Santo Tomás, a partir dos clássicos, a partir daqueles que de fato se debruçaram sobre Santo Tomás. E aqui nós temos grandes mestres aqui no Brasil, graças ao bom Deus. Começamos aí pelo nosso querido Dr. Ricardo Dipp, doutora Liliana, professor José Pedro Galvão de Souza, e tantos outros que já fizeram muito desse trabalho, né? E nós podemos aí subir no ombro de gigantes para fazermos, sim, a nossa parte. Então, eu fico bastante esperançosa, doutora Alessandra, nessa parte intelectual, de pensarmos que Papa Leão XIV vai reforçar aí, vai trazer de novo, né, à tona o estudo de Santo Tomás aí. E aí isso é fundamental para nós, né, como juristas católicos. Nós vamos concentrar as perguntas todas do auditório na pessoa de Dom Dimas, pelo avançado já da hora. Dom Dimas, por favor. Se tiver uma correção, por favor. Não, na verdade são algumas sugestões. Aliás, falando de papas, eu já estou indo para o meu quarto papa, né? Isso é fogo, que eu fui nomeado por João Paulo II, trabalhei 6 anos com o Papa Bento e 2 anos com o Papa Francisco, quando eu estava na secretaria da CNBB e na presidência do CELAN, né? Então tinha que ir todos os anos lá. Mas então, falando da sua conferência, acho muito atual essa questão da linguagem. Eu queria colocar um desafio aqui. Quando eu estava na secretaria da CNBB, nós publicamos no Brasil, publicamos um documento do Pontifício Conselho para a Família chamado Lexicon, termos ambíguos em questão de vida e de família. Já naquela época, eu saí da CNBB faz 13 anos, então esse livro deve ter sido publicado pelo menos há 15 anos atrás. Havia essa preocupação com a linguagem. Por exemplo, qualidade de vida. Quem é que não quer qualidade de vida? Só que na cabeça dos abortistas e outros mais, o embrião que tem uma malformação
palavra tão estranha, né? Malformação, não terá qualidade de vida, então está justificado o aborto. O paciente que está lá sofrendo muito não tem qualidade de vida, se justifica a eutanásia. Então, a mesma expressão que para nós tem um valor, para eles tem outro. Evidentemente que nesses 15 anos da publicação do documento, muitas outras ambiguidades surgiram. Que tal a União Nacional encabeçar talvez uma revisão desse documento, uma complementação, que depois a gente pode até tentar apresentar a Roma para que seja algo oficial de lá. E enquanto não for de lá, pode ser muito bem algo daqui. Pode-se começar por artigos, e temos já um pontapé inicial ali, porque o que está lá não está totalmente superado, mas é uma complementação, é só uma sugestão. Com relação a Santo Tomás, também agora uma experiência que não é da leitura de Santo Tomás, mas quando eu estava no Rio, eu comecei a comentar o Catecismo da Igreja Católica na rádio. E eu comecei justamente pelo livro 3, porque a terceira parte trata da moral católica, que se baseia nos 10 mandamentos, nas virtudes e no Sermão da Montanha. Muito mais simples, porque é mordente demais na vida, né? Agora eu estou comentando, já tem mais de 300 programas gravados, o Credo. Mas realmente o Credo exige muito mais mastigados do que a terceira parte. Talvez para quem quer mergulhar em Santo Tomás a partir dos livros diretos, porque ler os comentários ajuda muito mais, talvez, a penetração gradual do estudo. Mas começar de cara pela primeira parte, e que ele vai tratar da questão de Deus, e logo vem a questão da Trindade, que mesmo para quem está no 3º, 4º ano de teologia, é às vezes indigesto por causa da filosofia que exige, etc. Eu sugeriria começar com a segunda parte, que é justamente a parte da moral e de questões que vão dizer muito diretamente a nós, e aí uma comparação com o catecismo numa linguagem de hoje pode ajudar. É só uma sugestão, que começar Santo Tomás, por exemplo, pelo De Antitecência, não vai dar certo. É bem complicado. Uma última coisinha que eu queria dizer, foi mencionado aí o caso de Fátima, e eu sempre digo para o nosso povo que as aparições de Fátima demonstram muito bem aquilo que já foi dito ontem, né, que Deus não precisa de nós. E vamos e venhamos, gente. Qual pessoa, assim, com juízo na cabeça, iria confiar a 3 crianças de comunicar que era para o povo rezar, senão viria uma guerra pior do que aquela que eles estavam vivendo? Ou seja, confiar a 3 crianças de evitar uma guerra mundial, isso é só coisa de quem não tem juízo. É assim que Deus caminha. Ele confia em nós. Não pense que as 3 crianças eram muito menos capazes do que nós. É bom a gente não cair nessa ousadia de achar que nós, elite intelectual, concordo plenamente, mas vamos fazer pelas nossas forças. Se as 3 crianças mudaram muita coisa na história da humanidade, Deus pode também fazer através de nós. Só algumas sugestões. Muito obrigado, Dom Dimas. Em Lourdes também, né? Nossa Senhora confiou a uma iletrada camponesa que era a Imaculada Conceição. E naquela época ninguém nem sabia o que é isso, Imaculada Conceição. Nossa Senhora sempre escolhe os graças a Deus, eu agradeço pelo menos, os mais incautos. Não sei se a doutora Viviane tem. Mas eles tinham a pureza que nós não temos, né? Então nós temos que rezar mais ainda. Enfim. Doutora Alessandra, não sei se tem alguma outra consideração. Não, eu só quero agradecer a acolhida de todos. Quero agradecer a acolhida de todos, é uma honra estar aqui. Vamos reverberar esse congresso quando chegarmos, né, quando voltarmos para casa, para que o próximo tenha pelo menos 5.000 inscritos.
Muito obrigado a todos. A gente ainda tem uma densidade de palestras ainda. Doutor Gilberto, doutor Venceslau, doutora Luciana, Frei Moacir. Então, muito obrigado a todos pela paciência e doutora Viviane pela brilhante palestra.